áudio, ok. Bom, gente, boa noite a todos. Eu espero que agora a gente esteja sendo ouvidos. Que eu esteja sendo ouvido porque, lamentavelmente, tive um problema. Tá dando para ouvir agora, pessoal? O pessoal tá me ouvindo bem agora? Indira, dá para tu vir aqui? Estão me ouvindo agora? Não tem ninguém ainda online. Quando aparecer os comentários, aqui vão aparecer as pessoas. Sim, a tua mãe não tá me ouvindo? 2 pessoas. O celular dela tá com o senhor, não tem como ela ouvir. Tô baixando aqui no meu, porque eu não tinha percebido. Pronto, tem 2 pessoas, pergunta se dá pra ouvir. Tá dando para ouvir, pessoal? Porque eu tive problema no meu celular trocando. Ótimo, lá ok, Evandro, legal. Então vamos reiniciar. Boa noite a todos, é um grande prazer. Nós vamos iniciar o nosso evangelho de hoje, é o capítulo 12, amai os vossos inimigos, os itens de 1 a 4. Agora está dando para ouvir, legal, que bom. Então, o item de 1 a 4, que no caso, pagar o mal com o bem. Bom, eu vou começar o nosso evangelho de hoje com uma reflexão, né, assim, com um comentário sobre Jesus. Lembrando que Jesus ele é atemporal e atualíssimo evangelho. Parece que o evangelho foi escrito agora, antes da pandemia, né? Então, assim, mas eu vejo Jesus como um grande revolucionário, pois se nós não estamos amando direito nem os amigos, quiçá os inimigos, não é verdade? Então, isso é um pensamento que a gente precisa tentar colocar em prática, porque conforme o evangelho, amar é doação total. E aí a gente precisa ver isso com todos os detalhes. Então, assim, se a gente observar bem, para os incrédulos, amar os inimigos é um verdadeiro absurdo, né? Os incrédulos, o incrédulo é aquele que a vida realmente se limita a esta encarnação. Ele vê apenas o inimigo como um ser nocivo, um ser que gera intranquilidade. E para ele se livrar dessa intranquilidade só com a morte do inimigo, né? E é isso que cria o sentimento de vingança, né? Essa nutrição desse ódio. Porque o incrédulo, ele se limita à vida apenas nesta encarnação, né? Então esse desejo de vingança ele fica muito latente. E se ele fizer, ele só terá algum motivo para perdoar, se for para saciar o seu orgulho e a sua vaidade perante o mundo. Vejam como eu perdoo. Olha que maravilha. Então o incrédulo, ele se posiciona dessa forma. E ainda tem um detalhe, se ele não se vinga, ele apesar de não se vingar, ele fica com aquele sentimento de remorso. Então assim, esse é o sentimento do incrédulo pelo inimigo. Mas Jesus, ele destaca a expressão do amor, que ele diz assim, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar o inimigo é a aplicação máxima desse princípio de caridade. Pois essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Entretanto, a gente precisa ter cuidado que muitas vezes esse amar o inimigo é uma expressão mal interpretada pela humanidade. Porque o amor, ele gera ternura. E a ternura, ele cobra uma ternura. E essa ternura, ela como é que eu poderia dizer? A ternura, ela exige uma confiança, né? Ela dá a entender que existe uma confiança mútua. E a gente naturalmente não consegue ter uma confiança numa pessoa que já nos traiu. É humanamente natural que não se tenha confiança por uma pessoa que nos traiu. Mas a gente precisa trabalhar esses sentimentos para poder valorizar a oportunidade dessa encarnação. É preciso que a gente entenda que o sentimento que gera quando a gente entra em contato com o inimigo não é o mesmo sentimento que gera quando a gente entra em contato com um amigo. Porque, na realidade, até um sentimento de
de uma lei da física, né? Que é a assimilação e a repulsão dos fluidos. Então, quando a gente entra em contato com um amigo, é uma coisa satisfatória, é agradável, é bonito. Mas quando a gente entra em contato com o inimigo, a coisa já fica um tanto quanto repulsiva, né? Dá um ascaris. Então a gente precisa trabalhar esses sentimentos. Então, é assim, amar o inimigo, como está no texto do Evangelho, e aqui vocês me permitam que eu vou dar uma lida, ele diz aqui, o pensamento benevolente envolve uma agradável impressão, daí a diferença de sensação. Então, eu realmente estou um pouco atrapalhado por causa do acontecido, mas eu vou fazer aqui. Ou então, o sentimento que... O que é o sentimento quando diz o Evangelho amar o vosso inimigo? É não desejar o mal ao próximo, é não querer o mal do próximo, é não ficar feliz quando o inimigo se estabanar, né, tiver um problema. É vibrar com o progresso do inimigo, é estar aberto ao reencontro, à reconciliação. É rezar por esse inimigo. Agora, confiar é outra coisa. Ele que estragou a confiança, esse inimigo, ele é que tem que resgatar. Ele é que tem que se refazer confiável. Agora, o que a gente não pode é perdoar esse inimigo botando condicionamento. Vou te perdoar, mas veja bem, viu? Tá pensando que eu sou desse? Não é assim. Perdoar é realmente abrir o coração para que esse inimigo possa se reerguer moralmente e possa ter uma nova postura no seu comportamento e reconquistar a confiança. E esse comprometimento que nós temos com esse inimigo é o comprometimento que nós gostaríamos de ter quando nós também erramos com o outro. Porque nós não somos perfeitos. Se a Terra é um mundo de provas e expiações, é natural que a gente encontre na Terra pessoas dessaborosas para conosco. Nós temos muitos débitos de várias encarnações de erros pretéritos que nós cometemos. E essas cobranças vêm em processo de obsessões. Mas se nós temos um comportamento digno, buscamos exercitar o bem, o amor vencerá. Então, realmente, o exercício do amor neutralizará esse sentimento de ódio do nosso inimigo. E aí cabe a nós a gente buscar, através da prece, inclusive no Evangelho, tem prece por os inimigos desencarnados, que é a grande arma que Deus nos deu, foi a capacidade de orar. Então, buscando essa capacidade, botar em prática o ato da oração humildemente, vai realmente neutralizar, porque o inimigo, ele é um sofredor. Ele é um sofredor. Ele é sofredor das suas próprias imprudências. E os nossos inimigos desencarnados foram vítimas nossas. Não é eliminando o inimigo, não eliminando o inimigo que a gente vai eliminar o problema. Então, essa é a maior reflexão que eu queria trazer. E aí a gente vê o seguinte, para aquele que crê e que vê a vida não só por uma encarnação, especialmente nós espíritas, a maneira de ver é completamente diferente, pois o que crê observa que a vida tem a sua encarnação, foca o crescimento no futuro. Percebe que a vida presente não passa de uma condição momentânea. E isso dá a ele a percepção que nós precisamos aproveitar esse momento para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. O amor, ele pode prevalecer sempre se nós trabalharmos as nossas energias no verdadeiro perdão. Quando eu disse que Jesus é um revolucionário, porque se hoje amar os inimigos é uma coisa difícil, tu imagina na época de Jesus, né? Há 2020 anos atrás, né? Então, assim, ele realmente é atemporal. Gente, eu não sei como é que está o tempo, porque eu me perdi um pouco, se antes puder dar um retorno, mas eu agradeço muito a oportunidade, é essa a mensagem, né? A vida passa muito rápida, nós estamos vivenciando um momento de muitas reflexões, né?
E seria interessante que a gente aproveitasse esse momento para nós crescermos e nos reposicionarmos. Que essa pandemia traz a gente mais tempo em casa e que nós possamos aproveitar para a reflexão. Muita paz, muita luz a todos. Fica aqui as nossas desculpas pelo imprevisto e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Eu espero, sinceramente, ter conseguido passar a vocês qual era o meu pensamento com relação a amar os vossos inimigos. Paz e luz a todos. Muito obrigado.